Hi, estudantes! Meu nome é Fernando Bertoncello e hoje nós vamos aprender inglês com um personagem que é quase mais famoso que o seu filme. Você conhece o João Frango? Bom, nós vamos aprender inglês com ele, porque ele é um personagem muito carismático e pode ajudar muito no seu inglês. Então se você quer continuar aprendendo inglês assim, de uma forma divertida e eficiente, já se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, me segue lá no Instagram e no TikTok que eu posto conteúdos diários de inglês para você. E se você quer receber o material de todas as aulas, inclusive dessa, é só você entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que lá eu sempre vou te avisar das aulas e te mandar os conteúdos extras, como a apostila dessa e de todas as próximas aulas. Porque, vamos ser sinceros, o YouTube não está notificando todos do vídeo, então se você quer aprender inglês, você precisa ter consistência. Então entra no grupo que lá eu sempre vou te avisar e te enviar todas as aulas e conteúdos complementares, ok? E pode ficar tranquilo que esse grupo não vai lotar o seu celular de mensagens, porque nele somente eu posso mandar mensagens para te enviar os conteúdos extras das aulas, ok? Então, sem mais enrolações, vamos direto para a primeira parte da nossa aula. Nessa primeira parte você vai assistir o trechinho do João Frango e vai ver o quanto você entendeu antes das explicações, ok? Bora lá então? You gotta try this. No, I'm okay. Come on, just one bite. All right. One bite, that's it. Yeah? Yeah, what do you think? I mean, it's not bad. It kind of tastes like chicken. Yeah. Sure. Coming through! Oh, crap. Oh, man. I'm in love. E o personagem começa falando, You gotta try this. Você tem que provar isso. You gotta try this. E sempre eu gosto de deixar uma dica de pronúncia para vocês, para facilitar a vida de vocês no inglês. E essa dica, quem já acompanha há algum tempo já conhece bem, está bem familiarizado com ela, que é de você sempre juntar a pronúncia quando uma palavra termina com som de vogal e a próxima começa com um som de consoante, como aqui. Aqui termina com um som de vogal e aqui começa com um som de consoante. Então você junta a pronúncia. A mesma coisa ocorre no caminho inverso. Você junta a pronúncia quando uma palavra termina com um som de consoante e a próxima começa com um som de vogal. Então você pode juntar. E você pode me perguntar agora, mas por que isso aqui tem um R aqui, Fernando? E por que aqui está em vermelho? Bom, sempre que eu deixar alguma letra na palavra em vermelho, você não pronuncia essa letra. E por que tem esse R aqui então? Porque o som desses dois T's juntos aqui é um R. Como assim, Fernando? Primeiro de tudo, eu gosto sempre de deixar bem claro que aqui no canal, normalmente, eu foco no inglês americano. Então as dicas que eu dou aqui são com base no inglês americano. No caso aqui, a pronúncia dos dois T's com um som de R é uma coisa muito comum no inglês americano. Então, gotta, ok? E por que aqui junta, Fernando, você falou que quando termina com vogal e começa com consoante ou o contrário? Aqui tem duas consoantes, como que você vai juntar? Lembra que eu falei que era o som da vogal e o som da consoante? Então essa palavra aqui termina com som de vogal. Try this, ok? Então você pode juntar tudo isso. You gotta try this, ok? Treina um pouco em casa para se acostumar e se adaptar a isso, mas isso vai te ajudar muito no inglês, porque quando você consegue pronunciar melhor, quanto melhor a sua pronúncia, mais você consegue compreender, porque muita gente não consegue entender os nativos simplesmente porque não sabe dessas junções na pronúncia. Aprendeu sempre no cursinho que você pronuncia you, depois got, depois try, depois this e depois I, depois sempre pausadamente, mas na verdade não. Quando chega na vida real, no inglês que realmente é falado pelos nativos, ela começa a se confundir porque como assim eu aprendi uma palavra e ele pronuncia outra? Não, simplesmente ele junta a pronúncia, ok? Então eu gosto sempre dessas dicas que valem ouro. Essa dica já vale seu like, ok? Então deixa seu like e vamos continuar com a aula. O que é gora, Fernando? O que é gora? Eu nunca ouvi essa expressão, o que é isso? O gora é uma contração do inglês. E ela significa got to, que também pode significar have got to, que também pode significar have to. E o seu real significado no português é precisa ou tem que. Mas calma, eu sei que você ficou assustado, se você não conhece, quem sabe você esteja pensando, meu Deus, como que eu vou aprender isso? Mas é muito simples, eu sei que tem muitas coisas aqui, mas após eu explicar você vai entender bem. O que significa uma contração? Bom, existem várias contrações no inglês, como por exemplo, a contração gonna. Ela é a contração de going to. Por que existem essas contrações, Fernando? Só estou citando um exemplo para você entender melhor. Porque muitas vezes quando o nativo vai falar principalmente, e ele vai falar o going to, sai gonna.
gonna, ok? Então é mais natural para eles utilizarem essas contrações. Eu só citei esse exemplo para você entender. E com o gonna acontece a mesma coisa. E o gonna, ele significa tudo isso daqui. Como assim tudo isso daqui? Tudo isso daqui tem o mesmo significado. Tem que ou precisa. O got to significa precisa ou tem que. O have got to também isso. O have to também. Ah, Fernando, então você podia ter adicionado aqui que o gotta, ele significa got to. Opa, got to. Isso, o gotta significa got to. Mas então, você quer dizer que eu poderia colocar aqui que o got to significa have to. Isso mesmo. Todas essas expressões aqui têm o mesmo significado dentro desse contexto. Então, gotta é a mesma coisa que got to. E got to é a mesma coisa que have got to. E have to é a mesma coisa também. Viu que não é um bicho de 7 cabeças? Quem sabe você esteja ainda um pouco preocupado, pensando como que eu vou aprender isso, mas é muito simples, porque você vai ver tanto isso no inglês que você vai se adaptar naturalmente, ok? Eu gosto sempre de explicar pra vocês, mas isso daqui é uma coisa que você vai aprender de tanto ter contato com o inglês, ok? Continuando então, mas como eu gosto sempre de trazer vários exemplos com o que nós aprendemos, para que você tenha opções para adicionar no seu aplicativo de repetição espaçada e poder revisar depois, porque tudo que você aprende deve estar em contexto para você acelerar o seu aprendizado e facilitar a absorção dos conteúdos. Então eu trouxe mais exemplos com Gora. Por isso que é tão importante você ter a apostila. Se você não pegou a apostila da aula, não esquece de entrar no grupo, que lá eu mando sempre, porque isso vai te ajudar muito no seu aprendizado do inglês, ok? You gotta be careful. Você tem que ser cuidadoso. Viu como é fácil? Você só vai utilizar o gotta quando você quiser falar tem que ou precisa, ok? É só isso. Só que eu gosto de avisar sempre que o gotta é uma coisa mais informal. Você utiliza mais em momentos informais, como numa conversa, nesses momentos numa festa, mas não em momentos muito formais, como se você estiver, por exemplo, fazendo uma prova ou uma entrevista de emprego. O ideal é que você não utilize as contrações, ok? Só gosto de dar esses alertas para vocês estarem preparados para tudo. I gotta go now. Eu tenho que ir agora. I gotta obey the laws. Eu tenho que obedecer às leis. Então, eu acho que deu para entender bem o sentido do gotta. Ele significa tem que. Então, quando você quiser falar tem que, ou quando você ouvir alguém falando gotta, você já sabe que não é um bicho de 7 cabeças, é simplesmente tem que ou precisa, ok? Continuando então, o personagem falou então, no, I'm okay. No, I'm okay. I'm são duas palavras abreviadas, então é a abreviação de I am, que significa eu sou, ok? Não, eu estou bem. E aqui então para você juntar, no, I'm okay. No, I'm okay. Perceba como fica muito mais natural você juntar a pronúncia I'm okay. I'm okay. Ok? Então continuando. Come on, just one bite. Come on, just one bite. Vamos lá, só uma mordida. Então bite é mordida. Se em algum momento você levar uma mordida no cachorro, é uma bite, ok? E a pronúncia, como vocês já sabem, quando tem uma letra em vermelho, você não pronuncia. Então, come on, just one bite, ok? Fernando, aqui de novo, duas vogais, como que eu vou juntar? Lembra que eu falei? Letra em vermelho. Letra em vermelho você não pronuncia. Então a última pronúncia dessa palavra aqui é o som de M. Come on. Perceba que é muito mais natural você juntar como se fosse uma palavra só na hora de pronunciar. Come on, ok? Aqui é a mesma coisa, one, você não pronuncia esse E nem bite. Você não pronuncia bite ou bite, é bite, é o T mudo, ok? Normalmente quando um E é a última letra da palavra em inglês e antes vem uma consoante, você não pronuncia ele, é muito comum isso. Aqui nós temos um phrasal verb muito interessante e como eu sempre falo para vocês, eu gosto de trazer vários e vários exemplos com o que é interessante para vocês, para que vocês possam ter várias opções na hora de estudar. Então, come on, I want to watch the movie today. Vamos, eu quero assistir ao filme hoje. Então, come on significa um vamos. Sabe quando você quer acelerar, por exemplo, uma pessoa? Você fala vamos. Então, esse vamos do português é o come on, ok? Come on, wake up, breakfast is ready. Vamos, acorde, o café da manhã está pronto. Come on, children, it's time to pack away your toys. Vamos, crianças, é hora de guardar seus brinquedos. Então esse vamos para motivar a pessoa a fazer alguma coisa, fazer ela acelerar naquele processo é o come on, ok? E você pode ver ele o tempo todo sendo utilizado no inglês. Alright, one bite, that's it. Alright. One bite, that's it. Tudo bem, uma mordida, é isso. Então, that's é a abreviação para that is, ok? E a pronúncia vocês já sabem bem, então, alright, one bite, that's it. Yeah, yeah.
Yeah, yeah. Esse yeah é para concordar. Eu coloquei a equivalência como sim, porque é uma forma de concordar. Digamos falar um sim. Ok, sim, sim. What do you think? What do you think? O que você acha? I mean, it's not bad. Can taste like chicken. I mean, it's not bad. It kind of tastes like chicken. Quer dizer, não é ruim. Pode ter gosto de frango. Então, primeiro a pronúncia. I mean, it's not bad. Can taste like chicken. Perceba novamente que eu sempre falo para vocês. Esse es que tem no final de uma palavra, que antes vem uma consoante, ele normalmente não é pronunciado no inglês. Então, taste, like, ok? Isso é muito comum. E aqui nós temos uma expressão que eu recebo o tempo todo dúvidas me pedindo: meu Deus, Fernando, o que é esse I mean que eu ouço tanto? I mean, tenta me explicar que eu não estou entendendo. Eu ouço o tempo todo as pessoas falando e eu não sei o que significa. Bom, e uma ótima forma de entendermos o I mean e o que ele significa, a ideia que ele quer passar, é só nós pensarmos nos vícios de linguagens que nós temos no português, como por exemplo o tipo. Quando você vai contar uma história, muitas vezes você utiliza o tipo. Esse tipo é um vício de linguagem do português. Você vai contar uma história. Por exemplo, eu fui no mercado e tipo, lá tinha um monte de coisa. Tipo, era muito difícil entender o que estava acontecendo, porque tipo, as pessoas... Entende esse tipo que nós utilizamos, que nem sempre é a coisa mais correta a se falar, mas é um vício de linguagem que você ouve o tempo todo no português. Não sei se varia muito de região para região esse tipo, mas aqui em Santa Catarina eu ouço muita gente falando. E que se você for ensinar o português para alguém e não ensinar esse tipo, a pessoa vai ficar muito perdida. Por quê? Porque talvez não seja a coisa mais gramaticalmente certa no português você falar o tipo nas frases. Só que as pessoas falam. E aí eu faço a pergunta para você. Você quer aprender o inglês para ser professor de inglês? Para saber tudo 100% e acertar 100% na gramática? Ou para conseguir se comunicar e entender o que os nativos estão falando? Bom, se você escolheu a opção 2 e quer aprender um inglês para se comunicar e entender o que as pessoas estão falando, você tem que também se adaptar às coisas que eles falam, mesmo que não seja a coisa mais correta. Então esse I mean, ele pode ser muito bem traduzido como o quer dizer, que nós podemos ter no português também, mas também você pode entender ele como esse tipo. Ele é um vício de linguagem, digamos assim, ok? Mas em exemplos para você entender melhor. Após ver esses exemplos que eu separei para você, você vai com certeza entender o significado do I mean. He has to stop drinking, I mean. He is going to kill himself if he keeps it up. Ele tem que parar de beber, quer dizer, ele vai se matar se continuar assim. I mean, he's a good teacher, but I just don't like him. Quer dizer, ele é um bom professor, mas eu simplesmente não gosto dele. It's just not right. I mean, it's unfair, isn't it? Simplesmente não está certo, quer dizer, é injusto, não é? Então, esse I mean, ele significa muito bem esse quer dizer que nós utilizamos no português. Então, ele tem que parar de beber, quer dizer, ele vai se matar se ele continuar assim. Então você pode até não lembrar porque você nunca parou para perceber, mas nós utilizamos isso o tempo todo no inglês. E são esses vícios de linguagem, ok? Eu quero que a partir de hoje você comece a perceber tanto no inglês quanto no português as pessoas utilizando essas coisas repetitivas que nem sempre são corretas, mas que são o tempo todo utilizadas e que são vícios de linguagem. E eu quero que você comente em algum dos meus próximos vídeos se você percebeu esse vício de linguagem em algum momento, tanto no inglês que se você parar para perceber, assistir algum episódio de alguma série, você vai ouvir o tempo todo eles falando I mean, o tempo todo. Tanto que sempre que eu abro alguma caixinha de perguntas lá no Instagram, alguém me pede o que significa o I mean, eu ainda não entendi o I mean. Então agora começa a prestar atenção e nos próximos vídeos que eu postar você comenta se você conseguiu ouvir e entender algum personagem falando esse I mean, ok? Então continuando a aula. Sure, certo. Sure. Oh crap. Oh, crap. Oh droga. Oh man, I'm in love. Oh man, I'm in love. Oh cara, eu estou apaixonado. Então esse I'm in love é o chunk que você pode utilizar para falar eu estou apaixonado. E eu até deixei aqui um quadrinho para vocês verem outra possibilidade que vocês têm. Vocês podem tanto utilizar o in love para falar apaixonado quanto fall in love, ok? Essas duas formas estão corretas e você pode utilizar para falar apaixonado em inglês ou se apaixonar. Então, por exemplo, se você quiser falar ele está apaixonado, he is falling in love. E novamente você pode ver mais um exemplo de palavra que você não pronuncia o E no seu final. Então, love, ok? E eu trouxe mais exemplos com fall in love porque é o tempo todo utilizado e você precisa conhecer essa expressão. He often falls in love. Ele frequentemente se apaixona. They had fallen in love when they were in school and are still going strong. Eles se apaixonaram quando estavam na escola e ainda estão fortes. I will never fall in love again. Eu nunca vou me apaixonar novamente.
Então, aqui são alguns exemplos com fall in love. E com essa estrutura nós finalizamos a segunda parte da nossa aula. E agora para a terceira parte da nossa aula, eu vou deixar o trechinho novamente em inglês e sem legendas. E você vai comentar aqui embaixo após assistir esse trechinho quanto você entendeu após as explicações, ok? Não esquece de comentar aqui embaixo porque eu quero conhecer um pouco mais de vocês e ver se essas aulas estão te ajudando a aprender inglês. Então, solta o trechinho. You gotta try this. No, I'm okay. Come on, just one bite. All right. One bite, that's it. Yeah? Yeah, what do you think? I mean, it's not bad. It kind of tastes like chicken. Yeah. Sure. Coming through! Oh, crap. Hey, Oh, man. I'm in love. E aí, já comentou aqui embaixo quanto você entendeu? Não esquece de deixar seu like, me seguir lá no Instagram e no TikTok que eu posto conteúdos diários em inglês pra você e entrar no grupo exclusivo do WhatsApp para receber todos os materiais e sempre ter consistência nos seus estudos, ok? Se você tem alguma sugestão de vídeo, como um filme que você gosta, um desenho animado, uma série que você gostaria de aprender inglês com, ou até mesmo uma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu preparo um vídeo ensinando inglês com, ok? Vejo vocês na próxima aula para que seu futuro seja um futuro com inglês. Tchau!